A Bíblia diz assim, que comunhão tem as trevas com a luz, que comunhão tem a justiça com a injustiça. Não tem comunhão. Então, quando você faz parte da injustiça e da justiça, você está em cima do muro, você é o meio termo, como a Bíblia fala, e Deus vomita. Deus não aceita. Por isso que eu rompi laços. Não vou ficar defendendo injustiça, não vou estar com as trevas, não quero amizade com as trevas e nem com a injustiça. Eu fico fora de tudo. Eu quero a luz, eu quero a justiça. Não crio inimizade com ninguém, mas me afasto. Porque eu sei o que é de Deus, o que não é, o que me prejudica e o que não me prejudica. Eu tenho, Deus sabe disso. Eu falo muito de Deus porque eu creio no Deus que é transcendente a tudo isso que se fala em religião. Esse Deus de religião é perturbado. Produz esses maluquetes, essas maluquetas, a gente perturbada aí. Pode ver que no fundo, por trás deles, eles eram pregadores, eles eram isso, eles eram aquilo, ou são. Porque essa coisa de igreja perturba muito. Ontem mesmo eu estava passando aqui numa igreja, enfim, uma igreja, não vou citar, porque agora tudo que a gente cita, eles se sentem condoídos. Aí estava uma confusão na porta da igreja. Eu fiquei pensando, puxa, quantas vezes eu já não vi confusão na porta da igreja daquela que eu pertencia. Quer dizer, uma praxe em todas elas, sejam evangélicas, sejam católicas. Uma aberração lá, uns gritos, um escândalo. Não sei o que estava acontecendo, mas eu não gosto de gritaria. A Bíblia diz que toda gritaria seja tirada do meio de vós. Todo barulho, todo som alto e acima de 60 decibéis, que é crime, contravenção penal. Eles fazem a coisa ilícita, a gente fala, a gente dá uma repreensão para a pessoa se enxergar, não praticar mais, ainda fica ruim. Então, a pessoa que é do bem, que é da família do bem, ela não faz nada contra o tempo. Eu fui educado por meus avós a não colocar som alto, a respeitar o luto. Aqui, na rua que eu moro, era uma rua que transitava muito cortejo fúnebre. Atualmente não acontece mais, porque tem a carpela mortuária, mas no passado não tinha. Então a avó dizia, abaixa o som, que tá dando aqui o cortejo fúnebre. Lá estava abaixando o som. E eu, louco na época de rock and roll, né? Eu já queria colocar no outro volume. A avó vinha aqui, o vô mesmo, então nem se falava. Então eu fui educado a não perturbar ninguém. Eu tive educação. Uma vez, estava na casa do meu primo, que é aqui perto, e nós estávamos estudando rock na casa dele. Aí tinha uma igreja lá no canto, que outrora foi ser a igreja que disse que o Lula estava morto. Aquele sujeito lá. Mas antes não era uma batista. O pastor veio lá. Vocês estão com som muito alto. Está atrapalhando o nosso culto. Já naquela rebeldia, que a gente não queria saber de igreja, ele era filho de pastor da PDA aí, né? E a gente também está na loucura, vamos aumentar. Aí ele já mandou ele, vai tomar, não. Eu já fiquei indignado. Aí veio novamente, para com isso aí. E realmente nós estávamos errados, porque o som estava alto, estava atrapalhando o culto deles lá. E poderia ser vizinha e dizer que não. Então, cada coisa que acontece, ninguém quer ser repreendido, mas se está fazendo a coisa errada, tem que ser repreendido. Por que eu estou fazendo esse vídeo aí? Para repreender para essa gente aí, por exemplo. Parar com essa palhaçada. Não ganhe nada. O que isso que vocês estão fazendo não tem nada de Deus, não tem nada de evangelho, não tem nada de nada. E todos vocês dizem, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou da direita, eu sou da esquerda, de Jesus, sei o quê. Mas que Jesus divide desse? Que contenda é essa? Todos os meus vídeos que eu faço é exortativo, serve para mim. Como, por exemplo, caluniaram lá, pode ser que tenha alguma verdade, mas vamos dizer, caluniaram Moisés. Moisés, filho do pastor Moabel. Veio 2 pessoas aqui no meu canal, Bruno, pelo amor de Deus, tu não és igual aos demais, tira esse vídeo daí. Aí eu fiquei a renegar, mas o outro tá lá falando e eu não estou agredindo, eu não estou falando mal. Não, mas tira, em consideração. Aí estourei no momento, fiquei mais calmo. Aí fiquei pensando, se ele tem problema, o problema é dele. Aí depois eu vi também a live dele se manifestando, concordei com o que ele disse, eu disse, eu vou tirar. E tirei. Olha, eu quieto na minha, armário, tudo isso não é uma coisa do diabo. Não é o levanto de Sambalat, Tobias e Gessem, que eu até fiz uma reflexão e não imaginando que isso estava podendo acontecer comigo. A melhor coisa que eu faço, e é uma recomendação bíblica, não repreender o tolo na sua estutice. Isso só mostra que vocês da sã doutrina não têm nenhum neurônio, quanto mais 2, para interpretar as coisas. Como que vocês são facilmente enganados? Como que vocês acabam sustentando esses pastores, lobos devoradores, porque se uma coisa tão simples, que é patente, que é visível, que é mentira,
Porque sempre quando não tem o outro lado, é mentira. Se o cara quiser fazer uma matéria séria, ele colocava a minha vertente, o que eu digo, referente a isso. Ele só coloca um lado só, porque é um vídeo militante contra a minha pessoa. Um jornalismo sério, como o do Ricardo Feltrin, ele coloca os dois lados da moeda. Os grandes homens de Deus sempre foram caluniados, injuriados ou mal interpretados. As figuras públicas sempre foram. Os políticos, então, nem se fala. Imagina, eu sou caluniado em religião, não fui para o campo da política. Isso aí, abraço e até a próxima.